Bom, após os atos em Brasília, ainda paira incerteza sobre o cenário político brasileiro. Para entender melhor esse contexto, nós vamos conversar agora com o cientista político Valdir Pucci. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, eu agradeço o convite mais uma vez. Na verdade, boa tarde já, me desculpa, boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor até onde vai essa insegurança, porque a gente continua vendo alguns atos, ou pelo menos se fala que pode haver alguns atos de violência, como a gente acompanhou no domingo lá em Brasília. As investigações, inclusive, apontam para isso. Essa insegurança que a gente vive hoje em dia no Brasil, qual é o prejuízo disso tudo para a nossa economia, para a nossa política? Bom, vou começar pela questão econômica, que eu acho que ela é muito importante. Nenhum investidor, ele vai colocar o seu dinheiro, isso é uma praxe, ele não coloca o seu dinheiro onde ele não tenha segurança. Segurança jurídica, segurança da estabilidade daquele país, ou seja, a partir do momento em que nós tivemos esses atos de ataque aos poderes, aos prédios públicos, no domingo, isso pode gerar uma insegurança dentro do investidor internacional. As bolsas de valores, elas têm refletido uma certa estabilidade desde domingo, mas isso não quer dizer que se esses atos voltarem a se repetir, isso não possa gerar um prejuízo econômico ao país, justamente com uma diminuição do investimento, principalmente estrangeiro, para o Brasil, dessa forma gerando uma diminuição do crescimento econômico do país. Vamos chamar novamente o professor Valdir Pucci. Professor, a gente viu aí os órgãos querendo realmente responsabilizar quem cometeu esses atos, quem apoiou a depredação lá em Brasília e cobrar também indenizações pelos danos causados no domingo, né? Isso, essa é a resposta mais eficiente, principalmente que o governo pode dar, o poder constituído pode dar aos atos praticados, à barbárie praticada neste final de semana. Ou seja, a punição, ela tem que ocorrer, a punição independente de quem sejam os culpados, havendo o crime, havendo a comprovação da culpa, do dolo, essas pessoas devem ser punidas seguindo-se, por óbvio, o devido processo legal, seguindo-se a legislação brasileira, a lei brasileira que pune esse tipo de crime. Então, que vá desde a incitação, porque até o ato de incitar as pessoas a praticarem esse tipo de violência, como o próprio ato, como a gente está assistindo, de depredar patrimônio público, tudo isso deve ser devidamente investigado para justamente, com a punição, não incentivar ou desestimular qualquer pessoa que pense em repetir esses atos em qualquer lugar do país, na verdade. Professora, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, a gente viu aí na reportagem da Luciana Verdolin os erros, né, alguns dos erros cometidos, inclusive pela segurança do Palácio do Planalto, né, não apenas a responsabilidade da Polícia Militar, do Distrito Federal, mas responsabilidade do próprio governo ou da segurança do governo. Inclusive o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo trouxe informações de que, por decisão do GSI, 36 homens do batalhão da Guarda Presidencial foram dispensados 20 horas antes dos eventos ocorridos. Quer dizer, no sábado, a segurança do Palácio do Planalto era maior do que a segurança que existia no domingo. É possível, então, conforme essas investigações avancem, responsabilizar, até criminalmente, talvez, ou administrativamente, os próprios servidores responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto? Boa tarde. Bom, isso depende da investigação, da própria investigação. É possível haver, sim, processo, é possível sim haver a condenação, se ficar provado que eles têm culpa, porque quem conhece Brasília, quem conhece os palácios, a gente que às vezes frequenta esses ambientes, a gente sabe como que isso é organizado, como a segurança é muito forte. Então, a gente coloca assim, 4.000 pessoas, é muito difícil de impedir que avançassem, que invadissem os palácios, mas havia até então um plano a ser cumprido que não foi observado em todas as esferas, desde o poder, desde o GDF, o Governo do Distrito Federal, até o próprio GSI, até aqueles responsáveis pela segurança de cada um daqueles prédios públicos. Ou seja, há muito ainda a ser respondido até que a gente aponte de fato onde houve a culpa e onde houve o erro nesse processo de permitir essa invasão.
Bom, vamos chamar novamente agora o professor, o cientista político Valdir Pucci. A gente estava conversando sobre esses atos políticos e as incertezas após esses atos violentos de Brasília. Professor, como sai a direita do brasileiro após esses atos e as atitudes que estão sendo tomadas pelas nossas autoridades? Bom, primeiro a gente tem que dividir que direita, né? Porque nós temos duas direitas que podem ficar muito claras aqui. Uma direita radical, e essa sai muito enfraquecida de todo o processo, não há o que se discutir em relação a isso, ou seja, aquela direita que prega um golpe de Estado, aquela direita que prega derrubada da ordem institucional, essa sai bastante enfraquecida, essa vai estar com muitos problemas para se explicar junto à sociedade e à justiça. Agora, eu acho que é um grande momento para a direita séria deste país se reorganizar, ou seja, ela buscar líderes, ela buscar pessoas que representem de fato um pensamento conservador, um pensamento liberal, sem o radicalismo. Eu acho que o importante é isso, a direita ela tem que renascer a partir de agora, sem o radicalismo, sem o discurso radical, focando naquilo que ela realmente quer representar, ou seja, uma visão conservadora e, ao mesmo tempo, liberal na sua economia. Diogo? Professor, a gente viu nesse noticiário, por exemplo, a informação de que um homem tentou colocar fogo numa estação aí de transporte no Rio de Janeiro. A gente viu notícias também de sabotagem a torres de transmissão de energia e assim por diante. Se a gente for analisar a lei antiterrorismo nos detalhes, a gente vai ver que tudo isso poderia se enquadrar como atos de terrorismo, né? Está previsto lá, por exemplo, sabotar o funcionamento, se apoderar de estações ferroviárias e rodoviárias, hospitais, casas de saúde, instalações de geração de transmissão de energia e assim por diante. No entanto, essa lei não prevê a motivação política, né, na sua definição. Mas a gente está vendo todo mundo chamando os manifestantes de terroristas. Como o senhor vê essa questão? Bom, primeiro, eu acho que você colocou muito bem, Diogo, a questão da própria legislação não tratar atos políticos como ato terrorista, porque foi uma decisão do legislador quando criou essa lei. Agora, se a gente for pensar no que é o terrorismo, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado no uso do termo, porque terrorismo quer causar pânico dentro de uma sociedade. Isso é que é o terror político, é causar pânico dentro de uma sociedade. E, felizmente, os atos praticados não causaram pânico na sociedade, causaram, muito pelo contrário, uma resposta imediata das autoridades. Agora, acredito que a gente tenha, e para isso que existe o Congresso, que a gente tem que fazer uma revisão na própria legislação e no próprio entendimento do que nós consideramos como país atos terroristas. Nós já temos uma classificação da lei antiterror. Será que ele precisa ser ampliado? Porque também a gente tem que lembrar o seguinte, independente do termo terrorista ou não, a legislação consegue punir todas essas pessoas. O Código Penal prevê todos os crimes praticados, como eu disse, desde incitar a prática desse vandalismo até o próprio vandalismo. Então, a legislação brasileira já atende a essa perspectiva. Então, vamos discutir. Será que teremos que colocar também as questões políticas como crime de terrorismo no Brasil? Isso é uma discussão para o Congresso Nacional.